Você pode ir além. E hoje, olha esse texto que Deus está falando comigo e com você hoje, de Josué, capítulo 1, verso 9. Josué, capítulo 1, verso 9. Deus está falando conosco aqui essa manhã. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Obrigada, Senhor, pela tua presença, pela tua palavra, porque o Senhor fala conosco, o Senhor ministra o nosso coração. Oh, Senhor, dizemos que o Senhor tem liberdade no nosso meio, este culto é para ti, é tudo para ti, tudo é teu. Declaramos que toda voz contrária do teu Espírito se cale, seja emudecida nessa hora, e que somente a sua voz se faça ouvir neste lugar. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Amém, amém. Hoje nós somos 5 igrejas, temos igrejas lindas, maravilhosas, que estão ganhando pessoas para Jesus. Às vezes, você recebeu uma promessa de Deus, você recebeu uma palavra de Deus, você tem orado por algo, mas talvez você diga, pastora, a luta está grande. Pastora, para eu alcançar isso, a peleja está grande, pastora. Hoje eu vou repetir isso aqui várias vezes. Deus está falando com pessoas aqui. Não desista. Você não pode desistir, você não pode parar. E a primeira coisa que eu quero te falar aqui é: se anime no Senhor. A gente vê que Josué, queridos, ele estava diante de um grande desafio. Moisés havia feito a parte dele. Moisés havia cumprido a missão dele. Ele foi o grande instrumento de Deus, nós vamos ver, Moisés, de libertar o povo de uma escravidão de 400 anos. Através de Moisés, aquele povo viu sinais, prodígios, maravilhas, as pragas no Egito, o milagre do maná, tantas coisas aquele povo viveu através da liderança de Moisés. Mas um dia Moisés morreu. E quem era o próximo da fila? Josué. Era o seu discípulo. Agora você imagina como Josué se sentiu. Meu Deus, o Senhor está me colocando para assumir esse posto. O Senhor está me colocando para assumir essa liderança. Eu estou diante de um desafio, porque esse povo está todo aqui. A gente ainda não herdou a terra. Senhor, e agora? Eu tenho certeza, a Bíblia não diz, mas se o Senhor está falando para Josué, seja forte e corajoso, é porque Josué estava com medo. Josué, talvez ele estava dizendo, Senhor, eu não dou conta, isso não é para mim, viver isso não é para mim. Como é que eu vou levar esse povo a conquistar essa terra? E a gente vê o Senhor falando com Josué, ei, seja forte e corajoso. Não se desanime. O Senhor fala para ele. Não fique desanimado. E eu quero dizer nesse primeiro ponto para você algo especial. Nós não podemos achar, queridos, o desânimo uma coisa normal. Eu não sei se eu já contei aqui para vocês. Eu me lembro de um culto. Nós estávamos em Caldas Novas, cuidando dos jovens. E aí veio um missionário que ele tinha um ministério de libertação. E ele começou a orar pelas pessoas e os demônios se manifestavam. Teve gente que andou que nem cobra, teve gente que ficava gritando aqueles demônios e tal. Aí ele foi orar por uma jovem, que eu havia conversado com aquela jovem aquela semana. Quando ele orou por ela, ela só ficava assim, ó. Só assim. Não estava gritando, não estava espumando, nada disso. E aí eu me lembro que aquele missionário ele falou assim, irmão, sabe esse demônio que está agindo na vida dela? Esse aqui é mais forte que esses que estão gritando. Porque esse que está agindo na vida dela, está trabalhando na mente dela. E está dizendo para ela, desiste da igreja, para de buscar a Deus. E eu sabia de tudo. Porque eu havia conversado com ela aquela semana. E eu falei, você não pode desistir. Ela tinha sido a primeira a se converter na família dela. Então, nós temos que ter muito cuidado, porque as maiores batalhas que nós enfrentamos, queridos, muitas vezes são na mente. Eu gosto muito do livro da pastora Joyce Meyer, se você ainda não leu, eu te indico, fala o campo de batalha da mente. Você pode vencer uma batalha aqui ou perder.
que você tem pensado? Quais pensamentos você tem cultivado? Às vezes a gente pensa que tudo que a gente pensa é de Deus. Ou, eu estou pensando isso, é para eu pensar. Não. Nós temos que aprender a filtrar nossos pensamentos. A Bíblia fala em Romanos 12, renovai a vossa mente. A gente tem que renovar a nossa mente. Então, se vem um pensamento, vai na igreja hoje não. Ou então, o diabo, ele é sujo. Ele tenta falar, lançar seta, assim, conversar conosco, na primeira pessoa, como se o pensamento fosse nosso. Tipo assim, eu não vou na igreja hoje. Eu estou cansado. Eu não vou continuar trabalhando nisso. Para quê? Ninguém está vendo, ninguém me valoriza. Começa os pensamentos de desânimo. O que a gente tem que fazer? A gente tem que identificar. Isso que eu estou pensando vai me levar mais longe ou vai me fazer retroceder? Se é um pensamento que está te enfraquecendo espiritualmente, que está te afastando da sua família, se é um pensamento que está te levando ao desânimo, o que a gente tem que fazer e como tratar esse pensamento? Em nome de Jesus, sai! A Bíblia diz que o salmista Davi, ele se ministrava. Ele dizia, por que estás abatido, a minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Louva o Senhor, espera no Senhor, porque ainda o louvarei. A gente tem que se ministrar. Quantas vezes vem um pensamento ruim na minha mente, eu falo, isso aqui não é meu não. Isso aqui é do Satanésio. Sai agora, em nome de Jesus. Eu não aceito esse pensamento. Então, a partir de hoje, nós precisamos ter cuidado, porque pensamentos fracos vão gerar pessoas fracas. Aonde a mente vai, o corpo segue. Se você tem uma mente que está pensando, não vai dar certo, não vou conseguir, porque está muito difícil, está que nem a Iana Hard. Como é que você está? Ó vida, ó azar, ó céus. Sempre reclamando, vai ser assim. Nós temos que ter palavras de vitória na nossa boca. Em nome de Jesus, profetizar, como diz Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem a bem a utiliza, come do seu fruto. Como é que você está, minha linda? Ela está na prova. Pastora, estou bem. Deus vai me dar vitória. Pastora, está mentindo? Não, está profetizando. É declarando, Deus está comigo, eu vou vencer, eu vou ver a glória de Deus. Então a gente precisa se animar no Senhor. E eu estou aqui hoje para te dizer, seja forte e corajoso. Porque os que vão herdar a terra não é gente fraca. Quem vai herdar a terra não são pessoas guiadas pelas suas emoções. Tem pessoas que dizem assim, pastor, mas não estou sentindo. Deixa eu te falar, você não foi chamado para sentir, eu não fui chamada para sentir, nós fomos chamados para crer. Por isso nós somos chamados de crentes. Porque a gente crê. A gente não vive, eu estou tintindo, não estou tintindo nada, eu não estou sentindo, não, nós somos chamados para crer. Então eu creio naquilo que a Bíblia diz. Nesse tempo da igreja, depois eu comecei a me animar no Senhor. Falei, Senhor, na palavra do meu marido, eu sou auxiliadora, eu vou continuar. Foi um momentinho de desânimo, mas eu já me levanto. E nós começamos a declarar, essa igreja vai ser abençoada, nós vamos ganhar muitas pessoas para Jesus, nós vamos ver a glória de Deus neste lugar. Nós começamos assim, mas teve um acidente de percurso. Às vezes a gente não sabe, vamos dizer, o pastor Luciano Subirá tem uma mensagem muito boa que ele diz, os gigantes que não me contaram. Às vezes da promessa ao cumprimento da promessa, vai ter um Golias. Aí você mata o Golias, vem o irmão dele, o primo dele. Vão vir os gigantes. Mas Davi, ele declarava, eu vou cortar a tua cabeça, o Senhor dos exércitos está comigo, o Todo-Poderoso vai me dar a vitória. Você vê que Davi, ele declarava, ele profetizava. Então, quem vence, quem herda a terra, a gente precisa ser forte e corajoso. Nós estamos ali na Itália, né? E a gente mora na Itália, Brasil e no mundo. Mas tem uma pastora, que sempre que a gente pode, a gente vai na igreja dela congregar. Ela já tem na Itália mais de 60 igrejas. E ela tem muitas igrejas no mundo.
Pastora Rosalind, eu falo que vai ter um livro sobre ela, que ela é uma avivalista. Ela foi ali para a Itália para ser freira. E ali Jesus falou com ela. E hoje ela é uma pastora incrível. E eu me lembro de uns cultos que eu estava assistindo, ela falou assim: Deus nos chamou para a gente ser casca grossa. E um dia ela estava ministrando e ela virou para a igreja e falou algo que tocou meu coração. Ela disse: sabe por quê? Porque o seu pai é um general, você precisa ser guerreiro. Aleluia. Então chega de todo mundo: sou uma florzinha de Jesus. Isso é só para o departamento infantil, vaso. Você cresceu. E eu vou falar a frase da pastora, vou fazer as minhas palavras. O seu pai é guerreiro, é general, e você também vai vencer. Amém. Então não desanime, não pare. Segunda coisa, diga sim à fé e não ao medo. Aleluia. O que o Senhor falou forte para Josué? Ei. Josué, seja forte para Josué. Não tenha medo. Não temas. Você sabia, depois você estuda aí, pergunta para o ChatGPT. Você sabia que a Bíblia, ela tem 376, pelo menos na minha época que eu aprendi isso, 376 não temas. Porque tem um para cada dia do ano e um a mais para o ano bissexto. Oh Deus poderoso. Todo dia há uma palavra de Deus para você. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Sabe o que acontece? Quando você está diante de um desafio, e eu quero te perguntar, será que você está diante de um desafio? Será que tem coisas que você quer romper, você quer avançar? Sempre. O medo vai vir? Vai. Qual é a diferença de quem entra na terra e quem não entra? O medo vem, mas a gente faz mesmo com medo. É a coragem. A coragem não é a ausência de medo, é a capacidade de enfrentá-lo. Então a gente continua, a gente vai. Quando nós começamos, eu e o pastor Ricardo, com todas essas viagens, eu confesso que eu tinha medo de avião. Esse tanto de viagem o tempo todo. Tem fase que você viaja tanto que o glamour vai embora, irmãos. Não tem glamour. Tem desafio. Você vai para o aeroporto, você fica 3 horas e você chega na casa, no aeroporto. Aí às vezes a gente vai fazer translado de mais 3 horas. É puxado. E quantas vezes no início do ministério eu pegava o voo, até hoje eu falo, depois de um acidente aéreo, a gente entra assim no avião, dizendo: Senhor, eu estou lembrando daquela história, mas o chamado é maior. E eu comecei a dizer: Pai, o que eu estou sentindo aqui? Tira isso aqui do meu coração. Mas eu vou entrar nessa aeronave, eu vou chegar naquela cidade, eu vou ver a glória de Deus. Então, a fé, ela é maravilhosa. Porque, queridos, você precisa aprender uma coisa: não há espaço para a fé e o medo na sua vida. Ou tem fé ou tem medo. Eles não ficam juntos. Então você precisa decidir. Você vai crer, porque o medo é acreditar no que o diabo diz, e a fé é acreditar no que Deus diz. Você vai decidir fazer o que relacionado a essa adversidade que você está passando? O diabo está falando, a minha cabeça está falando, as pessoas estão falando, não dá. Senhor, eu não vou me deixar levar pelo medo, eu vou deixar me levar pela fé. Então é fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. O que Josué fez? Ele teve fé. Deus falou para ele: não temas, não temas. Hoje Deus está falando com você aqui. Não tenha medo. Não tenha medo. Quantas pessoas não vivem o mais de Deus porque são pessoas dominadas pelo medo? Hoje eu quero te abençoar com o texto da palavra. Você sabia que o medo também é um espírito? A Bíblia diz: Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. E essa palavra poder significa dunamis, que é a capacidade de destruir exércitos.
Então eu te abençoo hoje. Deus te deu espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Aleluia. E Josué avançou mesmo, sabendo o tamanho dos inimigos. Talvez você diga, pastor, os inimigos são grandes. Nós estávamos ali no residencial Santos Dumont, começamos, queridos, com o nosso coração tão cheio de amor. E houveram as batalhas, os gigantes, mas o Senhor nos deu a vitória. E a última coisa que eu quero te dizer hoje, eu quero orar por você. Sabe por que você não precisa ter medo? Sabe por que você pode ir além? Porque Deus está com você, aonde quer que você esteja. Essa é a presença que faz a diferença. Não é porque nós somos os bambambãs. Não é porque nós sabemos tudo. É porque Ele está conosco. E se Deus está conosco, nós somos maioria. Deus está com você, talvez você diga, pastor, eu sou o único crente da minha casa. Eu sou a única pessoa que crê. Ah, pastor, eu estou sozinho. Não, Deus está com você. Porque a maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Então, o Senhor está contigo. E quando Deus está conosco, a gente vence, irmãos. É a presença dEle. Infelizmente hoje, a gente vê tantas pessoas e aí nesse mundo com um espírito chamado espírito de orfandade. Pessoas que às vezes perderam seu pai quando eram novas, foram abandonados pelo pai, os pais separaram, ou a própria mãe, e essas pessoas cresceram sentindo um vazio, como assim? Talvez você é uma dessas pessoas que você teve que correr atrás para ter a sua vitória, o seu sucesso, teve que fazer tantas coisas, sabe? Essas pessoas às vezes carregam um espírito de orfandade. Eu estou só, eu não tenho ninguém. Mas eu quero te dizer, se você entregou a sua vida a Jesus Cristo, se você não entregou, você vai poder fazer isso aqui essa manhã. Nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós passamos de órfãos para filhos de Deus. E é tão maravilhoso porque o cristianismo é a única religião que a gente vê que chama Deus de Pai. E quando Jesus, nós fizemos hoje no nosso culto de oração, foi power hoje, não foi? Oh, presença de Deus, todo domingo 9 horas da manhã, antes do nosso café colonial. Porque eu falei para a pastora Sara, não vai ser só café. Esse café é muito chique. Vamos fazer um marketing porque é verdadeiro. A partir de agora você vai convidar o povo, olha, vamos lá na minha igreja, sabe por quê? Porque lá tem um café colonial. Ô, glória, que manto é esse? Vai lá para você ver, aleluia. Café colonial, tá? É Curitiba total, né, pastor Felipe Parque? É glória. Então, eu quero te dizer, a gente começou aqui hoje, a gente fez a oração do Pai Nosso. E Jesus nos ensinou a chamar Abba, Pai, que significa paizinho. Paizinho, querido. Você tem um pai que quer ter relacionamento com você. E Ele não te deixa só. Jesus, quando foi assunto aos céus, Ele diz ali em João capítulo 14, verso 16, Ele falou, eu pedirei ao Pai, Ele vos dará outro consolador. Significa parácletos, consolador, ajudador, que Ele vai chamar Espírito da Verdade e ficará com vocês para sempre. Você não precisa se sentir sozinho, você não precisa se sentir sozinha. Você tem um amigo. Você está diante de um desafio, é aquela oração. Espírito Santo, e agora, Senhor, o que eu faço? Espírito Santo, como eu ajo relacionado a isso? Espírito Santo, como eu vou me mover agora? Ele é o seu amigo. E você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo passou a morar dentro de você. Nós somos templo. Tudo bem que tem uns irmãos que são catedral, aleluia. Mas nós somos templo do Espírito Santo. E a gente tem que tratar bem nosso hóspede. Sabe, irmãos, a gente não pode chegar, sabe, como se tivesse uma faixa ali na saída da igreja, assim, Deus, eu te vejo até o próximo domingo. Não pode. Uma época, não sei se foi o pastor Léo que nos indicou de colocar uma faixa na igreja, quando a pessoa saía, que aquela ali... Seja bem-vindo ao campo missionário, é isso mesmo. Quando a gente saía do culto, aí tinha uma faixa bem grande. Seja bem-vindo ao campo missionário. Lá fora.
É lá fora. É o seu trabalho, é o seu dia a dia, é a sua casa, é a sua família. E o Espírito Santo, ele está conosco nesse campo missionário. O Espírito Santo está conosco nessa missão. Então a gente tem que aprender a depender de Deus. Irmãos, quantas eu estou aconselhando alguém? Porque tem situações e situações, né? E a gente, como pastor, vê tanta situação interessante. Às vezes a pessoa está diante de nós e fala assim: pastor, o que eu vou fazer? Eu não tenho a mínima ideia. Aí assim eu já faço aquela oração, sabe, que nem Neemias fez na presença do rei. Porque Neemias apareceu na presença do rei e o rei falou assim: Neemias, por que o seu semblante está triste? E a Bíblia diz que Neemias fez uma oração aos céus. Então tem hora, porque se você tem essa comunhão com Deus, isso é maravilhoso. E tem hora que eu estou no gabinete, pastora Ju, e eu estou lá e a pessoa: o que eu faço? Eu falo: Senhor, não sei não, pai. O que eu vou falar para essa... Aí eu já mando uma oração para o céu: Senhor, o que eu vou falar aqui agora? Enche a minha boca, aleluia. Aí a pessoa: então, pastor, então, deixa eu te falar uma coisa. E aí vem... Porque nós temos um auxiliador, nós temos um companheiro, nós temos um ajudador chamado Espírito Santo de Deus. A obra fica tão mais fácil e tão leve se a gente está com Ele. Tudo fica mais fácil. Não é para ser pesado. O seu trabalho para Deus não é para ser pesado. O seu dia a dia não é para ser pesado. É para você falar: Senhor, me ajuda, vamos comigo. E a Bíblia diz: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Aleluia. A presença de Deus nos dá descanso. A presença de Deus nos dá tranquilidade, mas a gente tem que depender dele a cada minuto. É orar, sermos pessoas de oração. Eu quero te perguntar: você é uma pessoa de oração? A gente não estava cantando aqui hoje? Como Maria. Ela escolheu a boa parte. É a gente escolher esse momento de oração. Porque às vezes a vida está pesada, porque a gente quer levar tudo nas costas. Jesus hoje está fazendo um convite aqui para nós. Ele está dizendo: vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, e eu te aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus tem fardo leve para você. E Ele tem essa conquista para você, sem ser assim: ai meu Deus, socorro. Quando eu descobri isso, a gente, nesse período da igreja, cada dia que era um culto, eu dizia: Espírito Santo, vamos conosco. Senhor, não estou entendendo nada, mas louvado seja o teu nome. E Deus fez maravilhas. Então Deus tem maravilhas para você hoje, para ir além e viver o mais de Deus. E queridos, eu quero te dizer: sabe quem são aqueles que vencem? Não são os mais fortes. Os que vencem não são os que falam muito bem. Os que vencem não são os mais bonitos. Saul era muito bonito, era um dos mais bonitos ali do povo de Israel. Eliabe, o irmão de Davi, era muito bonito. Não são os mais belos de aparência, os mais inteligentes. Eu quero te afirmar essa manhã: os que vencem são os que não desistem. Amém. Os que vencem são os que perseveram. Os que vencem, e eles vencem quando eles insistem, são esses que veem a glória de Deus. Quantas coisas eu teria perdido de ver se eu tivesse até influenciado o meu marido, porque o homem é o cabeça, a mulher é a influência. Nós mulheres precisamos ter muito cuidado. Porque nós estamos influenciando nosso marido. Se a gente começar a falar: não quero ir, não quero ir, não. Então que o marido fala: meu Deus, também não vou mais nesse culto, nessa igreja. Quantas mulheres eu vi fazendo isso? Aí o marido voltou para o bar. Voltou para fazer o que não devia. Então, não sei porque eu estou falando isso, mas Deus está falando na terra. Te amo, querida, te amo. Mas a gente tem que ter cuidado. Temos que ter cuidado. Então, nós realmente precisamos perseverar. E quando a gente insiste, eu repito, a gente vê a glória de Deus. A Bíblia diz: para a vossa perseverança, há grande galardão.
quando nós insistimos, não paramos, não desistimos. E hoje, quando eu vou ali no Residencial Santos Dumont, quando eu vejo as nossas igrejas ali, Caldas Novas, Santa Maria, aqui, como o que Deus está fazendo em Alphaville, ali o que Deus está fazendo em Sorocaba, quando eu vejo, eu digo, Senhor, valeu a pena continuar. Valeu a pena insistir. Feche os seus olhos aí onde você está. Você pode ir além.